Bom, gente, um segundo só para eu abrir o material aqui. Bom, a segunda questão da prova vai ser sobre o texto do Walter Benjamin, né? Enfim, o que são os aspectos mais importantes do texto, as reflexões mais importantes que a gente pode destacar para vocês. Vocês devem ter reparado que os textos, assim, pelo menos a impressão minha, eles vão ficando um pouquinho mais complexos, assim, e um pouquinho mais longos também, assim, apesar de número de páginas, eu acho até que, sei lá, esse do Walter Benjamin é mais curto do que o da República, do que o Antígona, né? Como eram diálogos, era uma coisa um pouco mais fluida, assim. Então tem muita informação, vou tentar chamar a atenção para as coisas mais importantes. Bom, a proposta do texto é a seguinte: crítica à violência, conforme a gente já disse. Bom, a grande pergunta, né, que norteia as reflexões que o Benjamin faz no texto é a seguinte: a violência por si só, ela é ética, ela é correta? É possível legitimar a violência legítima? Em alguma situação, essa é a grande pergunta que ele faz. Ele aponta que, de modo geral, as discussões que lidam com a violência e que pensam na legitimidade da violência são, de modo geral, questões associadas ao direito e ao poder, etc. Então, ele apesar de ser uma pergunta um pouco ampla, ele acaba se direcionando para pensar no poder, porque basicamente, assim, depois de muitos anos aí de filosofia, o âmbito em que se passa a aceitar que a violência é legítima, né, fora do poder, é muito difícil de imaginar que a violência seja legítima, pelo menos enquanto prática sistêmica. E aí ele aponta que no direito, geralmente, as discussões sobre a violência mais se relacionam aos fins da violência. Então, que toda a discussão para ponderar se a violência era correta ou não, pelo menos até então, mas pensava nos fins que a violência poderia trazer. Então, olha, se a violência ela traz fins bons, pode ser que ela seja boa. Se ela traz fins ruins, pode ser que ela seja ruim. Se ela traz fins dentro de uma determinada categoria que a gente espera de fins, pode ser que ela seja boa, senão pode ser que ela seja ruim, e por aí vai. E aí ele se propõe a pensar na violência como um meio. Então, independentemente dos fins, vamos partir do pressuposto de que a violência é uma conduta, independentemente do que vem depois. Essa conduta é legítima ou não é? Então, essa é a grande pergunta que ele tenta responder ao longo do livro. E aí ele começa avaliando, né, como que o direito tratou com essa questão, né, da violência quanto meio. E aí ele aponta que o justnaturalismo, ele, em relação ao positivismo, isso é uma coisa interessante, sim, porque a princípio, né, parece que a discussão justnaturalista ela é muito mais, ela rejeita muito mais a violência, né, porque o positivismo é o que no fim das contas acaba fundamentando o Estado, a coerção, a sanção, etc. E justnaturalismo, né, a gente pensa naquela coisa muito mais assim, naquela possibilidade de valores muito mais inatos, independentemente de um aparato estatal que os garanta pelo meio da sanção, da coerção, né? Assim, eu sempre tive essa impressão de que justnaturalismo é uma ideia muito mais capaz, assim, do que o do positivismo. Você fala, olha, tem direitos aí, independentemente de ter um Estado que os garante de forma violenta. Assim, não sei se faz sentido. A ideia de direitos naturais, a princípio, é uma impressão, pelo menos minha, é uma impressão que eu acho que muita gente tem, talvez o próprio Walter Benjamin quer desfazer essa impressão nesse texto. Essa ideia, né, dos direitos por natureza, né, de uma moral desassociada
do direito, ou melhor, de direitos associados de poder estabelecido, de que ela é muito mais simpática à paz, porque parte do pressuposto que o direito ele não depende da violência para existir, que ele existe independentemente de um aparato estatal que se define com base na violência. E o que o positivismo fala é o seguinte: não, olha, o direito só existe com poder estabelecido, né, com o Estado estabelecido. O Estado tem uma grande característica central, provavelmente, da sanção à violência, então impossível pensar em direito sem violência. A princípio, o positivismo faz um pouco essa mensagem. Mas o que ele fala é que, na verdade, em termos de crítica à violência, o positivismo ele é um pouco mais maduro do que o naturalismo, porque o naturalismo ele considera que qualquer violência pode ser perfeitamente legítima se ela vier garantir determinados fins compatíveis aos direitos naturais. Percebe que a ideia de direitos naturais é uma ideia de fins, né? Ou seja, de que são algo a se alcançar. E se o que determina a forma como a gente tem que agir é aquilo que a gente alcança, né? Se o que determina o que é certo e o que são errados são os direitos naturais, então como a gente alcança os direitos naturais não importa muito. Entende? É isso que ele aponta. E basicamente, no pensamento justnaturalista, existe uma tolerância maior à violência porque ela pode ser utilizada para perseguir os direitos naturais, e os direitos naturais sendo perseguidos e garantidos, então eles conferem legitimidade às condutas, à ordem, sistema, por aí vai. Já o positivismo, ele já é um pouco mais ele já caminha um pouco mais essa crítica da violência enquanto meio, que por sua vez é uma crítica da violência por si só, independentemente dos fins. Ele basicamente fala o seguinte, assim, em síntese, o pensamento dispositivista. Não é qualquer violência que não são os fins que determinam se a violência é legítima. O que legitima a violência, na verdade, é a origem dela, de onde ela vem ou como que ela é praticada. A violência ela é legítima não por causa do que ela percebe, mas por causa de como ela se dá mesmo. Então ele passa a criticar a violência, mais focando nela em si, do que focando nos fins que ela atinge. Né? Eu vou dar um exemplo. O direito ele fala, olha, você não pode, vamos supor que seja, sei lá, que seja um direito juridicamente resguardado a propriedade privada. Você não pode simplesmente matar quem está ameaçando sua propriedade privada. Tem um meio certo para fazer isso. Então, ainda que essa violência ela esteja perseguindo algo que é assegurado juridicamente, que seja perseguindo um fim compatível com a ordem jurídica, dependendo da forma como ela se dá, ela não é legítima. Não é qualquer um que pode violentamente tentar proteger a sua própria propriedade. Isso em tese cabe ao Estado. As situações em que o indivíduo pode ser violento são extremamente excepcionais. Enfim, então o pensamento dispositivista ele já é mais crítico em relação à violência, apesar de ele determinar que o direito em tese pressupõe a violência, que pressupõe a sanção, porque ele determina que a legitimidade da violência não depende dos fins, depende da violência em si. Então essa é a primeira coisa importante, assim, eu acho que é a primeira grande reflexão, assim, que a princípio pode soar um pouco inusitado, né, que a ideia do dispositivismo seja mais crítica à violência do que o justnaturalismo, mas se a gente for analisar com cuidado, a gente vê que é assim mesmo, porque o justnaturalismo ele não critica a violência em si, o dispositivismo critica, apesar do justnaturalismo pensar que existe direito independente de violência. Bom, e aí a partir dessa reflexão ele passa a desenvolver a crítica propriamente dita da violência. Então ele fala, olha, beleza, então por que a violência a dispositivista ela é legítima? Como é que o dispositivismo
define que uma determinada violência é legítima? De onde ele tira isso? Ele fala que as violências são legítimas a depender de como elas são. Como é que ele categoriza qual violência que é legítima e qual violência que não é? E aí, detalhe que quando ele não fica falando de positivismo o tempo todo, né? Ele começa a falar do direito em si. Mas no fim das contas, a essa altura do campeonato, século XX e tal, assim, eu acho que a noção de comunicação entre direito e os estados concretos assim, já é uma noção bem amadurecida, sabe? Quando passa a falar só de direito, a partir daí, mas de modo geral, ele está falando do direito estatal, do direito positivo, do direito ensinado nas faculdades de direito, aquilo que se chama de direito mesmo. Ele fala, bom, então ele está dizendo que tem certas violências que são legítimas e certas violências que não são. Quais são legítimas e quais não são? E a resposta a isso, que é a grande sacada assim, do texto, é que, no fim das contas, o critério que o direito usa para legitimar a violência é um critério para simplesmente se auto-legitimar, e o direito ele acaba se legitimando exclusivamente com base na violência. Então, o que ele percebe é que a relação entre direito e violência, então pode ser que eu esteja saltando um pouco esse raciocínio, mas é porque eu falo de muita informação. Eu estou tentando trazer os pontos principais, mas se ficar confuso, vocês peguem à vontade para me interromper. Mas o que ele chega aí, depois dessas análises aí, é a conclusão de que existe um ciclo vicioso, muito engraçado, né, por favor, entre direito e violência. Isso é o principal. Um alimenta o outro, porque o direito ele diz que as violências são legítimas. E quais violências são legítimas? Tipo assim, vamos pensar no que o ordenamento jurídico diz. De modo geral, qual violência que ele diz que é legítima? Pense no exemplo de violência legítima. O que vocês acham? Exatamente. Por exemplo, a violência policial. A polícia é quem? A polícia é o próprio Estado, né? O próprio direito. Então, no fim das contas, a violência legítima é aquela violência que é conforme ao direito e que o próprio direito diz que é legítima. A contradição é um pouco essa, né? A violência legítima é a violência que é conforme ao direito, e é o próprio direito que diz qual violência que é conforme ao direito. Então, no fim das contas, a violência legítima é a violência que o direito define que é legítima. E quem define o direito? Quem define se o direito é direito? Não simplesmente se o direito é legítimo. Percebam que a gente já ultrapassou um pouco essa discussão, né? Se o direito é legítimo ou não. Ele já está querendo discutir assim. O direito, como ele é, uma coisa que a gente considera como direito, como conceito, quem instaura ele. Vocês conseguem perceber que a própria violência que acaba definindo quem é o direito, porque o direito ele está intimamente associado ao Estado, ao poder, ele vem daí. A relação entre essas coisas são bem próximas, direito, Estado, poder, pelo menos na contemporaneidade. E o Estado, ele obviamente, ele surge da violência, inclusive historicamente, assim, ele surge com base em conquistas, com base em repressão. O que faz com que o Estado ele surja como tal é justamente a violência. O Estado ele surge por imposição. Ainda que hipoteticamente a gente pensasse num contrato social, tal como diz o Hobbes, o Rousseau, que acontecesse na realidade, ou seja, geral chegasse e falasse, olha, bora fazer um Estado, vamos juntar aí e tal, bora fazer uma sociedade, né? Para que isso se defina como tal, diferentemente da associação natural de homens. O elemento novo que surge é justamente o elemento da coerção. Então, no final das contas, o que funda o Estado, o que funda o direito, é a própria violência. E a partir daí, o direito ele se dá o poder de determinar quais violências são ou não legítimas. E, basicamente, as violências que vêm a ser legítimas
as violências que o direito diz que são legítimas. Então a grande sacada do texto é esse daqui: ciclo vicioso entre direito e violência. O que funda o direito é a violência, e o direito ele determina qual violência é legítima. E por aí vai. E determinando qual violência é legítima, ele vai se mantendo, né? Assim, ele vai se permitindo utilizar de uma violência para ficar cada vez mais poderoso, cada vez mais sólido, né? Pelo menos. Então, a principal coisa do texto é isso: ciclo vicioso entre direito e violência. E aí, reflexões que ele traz a partir daí. A primeira é: olha, mas o direito é só violência? Quer dizer, eu entendo que tem um pouco de violência ali, né? Vocês podem falar: olha, beleza, eu entendo que o direito ele surge na violência, ele se define parte na violência, mas será que é só isso mesmo que define o direito? Será que tem outros fenômenos jurídicos que precisam, né, que dependem da violência? Ele fala que não. No fim das contas, o único exemplo que a gente teria, né, de um fenômeno essencialmente jurídico, que aparentemente é diferente que aparentemente não depende da violência, é o contrato. O que ele chama de contrato, na verdade, é um negócio. Mas o que ele está chamando de contrato, ou seja, o acordo, né, entre as pessoas. Isso é um tema obviamente jurídico, né? O direito ele prevê os contratos, os negócios, ele respeita os contratos e os negócios, né? Reparem que o contrato e o negócio tem função normativa também, assim como o direito. Então, o que se poderia argumentar é: olha, nem todo direito é violento, porque, beleza, o direito são as normas da sociedade, mas a gente segue um monte de normas aí que não é violento, né? São normas que vêm do pacto, que vêm do acordo. E o que ele fala é que, na verdade, não é bem assim. Porque, inclusive, o contrato ele só se sustenta com a possibilidade de recorrer à violência. O descumprimento do contrato, em última instância, ele acaba levando à violência. Sim. Então, vamos supor que, sei lá, eu pactei com você, como você chama? Eu pactei com você que você tem que, sei lá, me vender sua mochila. A gente combinou de livre e espontânea vontade. Você não vende. Eu recorro à justiça. O juiz te manda pagar. Geralmente, quando isso acontece, você te manda entregar a mochila. A pessoa já entrega, né? A princípio não tem violência nenhuma. Mas se você não entregar, você vai para a cadeia. Se você resistir, você pode ir para a cadeia e, tipo assim, sem que ninguém encoste a mão em você, mas é só se você concordar. Se você resistir, obviamente vão te levar à força. Então, no fim das contas, a obediência que vem do contrato só se sustenta com a violência também. Então, no fim das contas, não existe direito sem violência, e todas as várias estratégias, né, do direito para se manter acabam reforçando a violência também. Então, a questão é essa. Então, respondendo a uma primeira objeção, né, que ele mesmo se faz, ele fala: olha, mas será que o direito é só violência? Ele fala: mas o contrato? Não, o contrato é violento também. E aí, assim, eu acho que a principal dúvida atrás da orelha que a gente fica é a seguinte: mas ele, assim, vamos supor que a gente quer bancar essa crítica à violência, falar que violência é errada. Mas e aí, como é que a gente vive em sociedade? Tá ligado? Assim, é um monte de pessoas soltas, desconexas, convivendo, né? A gente, inclusive remetendo, né, as várias teorias contratualistas, esse simplesmente não se sustenta, né? Surge violência, surge discórdia, né? A estabilidade da sociedade. Como é que ela surge sem violência? Como é que a regulação surge sem violência? Essa é a pergunta que a gente pode fazer. Eu acho que a principal crítica que a gente pode ter a todos esses argumentos que ele faz. A gente pode até concordar que a violência ela é legítima, ela é errada, mas a gente pode falar: olha, você não tem que fazer, não tem jeito assim. É isso aí. É isso aí, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, a violência é imprescindível para a sociedade. Ele fala que não, porque nem tudo que a gente faz
por causa de violência. Existem diálogos, existem acordos, o ser humano ele é capaz, o ser humano socialmente inclusive, na prática, se constata, ele é capaz de criar normas, de prescrever comportamentos, ou simplesmente de agir independentemente da ameaça da violência, principalmente por causa do diálogo, por causa do respeito, enfim, existe um conjunto de valores aí que permite que o ser humano ele haja, né, na prática, que a sociedade se desenvolva sem violência. Então pode, a gente vê que é possível ele dar esse grande exemplo do diálogo, inclusive a atitude de curiosidade, isso é uma coisa aí que a filosofia política tem estudado muito desde o século XX, né, assim, pensar nas formas mais justas, efetivamente democráticas e dignas de pensar na sociedade, de tornar a sociedade menos violenta, mais pacífica. O diálogo, a linguagem, né, são figuras centrais, né, para desenvolver essas ferramentas de uma sociedade mais pacífica. Assim. Então ele aponta isso, e pode ser que ele tenha razão, assim, muita gente estuda isso, né, as formas não violentas de regular os conflitos, inclusive o direito, enquanto campo do conhecimento. Olha só que interessante. Enquanto campo do conhecimento, o direito, né, com D maiúsculo, vocês já repararam isso, o direito com D maiúsculo e o direito com D minúsculo são coisas diferentes. O direito, enquanto ciência, geralmente eu estudo o direito enquanto fenômeno. A gente está num curso de direito, obviamente quando o Walter Benjamin ele faz essa crítica ao direito, ele está criticando a gente, né? Ele está criticando o fenômeno. O melhor lugar para se criticar o fenômeno é justamente no campo que estuda esse problema. Da mesma forma que quem melhor estuda as doenças é a medicina, quem melhor estuda as doenças que vem da própria biologia são as ciências biológicas, quem melhor estuda os problemas que vem com o direito é o direito. Área do conhecimento. Isso é só uma digressão para exemplificar para vocês que muito se discute, inclusive dentro da faculdade, métodos independentemente da violência que procuram resolver conflitos. Por exemplo, a mediação, a conciliação, a arbitragem. Apesar de que, assim, na prática, eles acabam eventualmente remontando também um pouco a violência, principalmente a arbitragem, que a arbitragem tem aquela coisa lá de ter força de base de sentença e tal, e aí faz o judiciário do mesmo jeito, mas mediação, conciliação, essas técnicas muito se estudam no direito, né? Essas técnicas que tentam resolver a violência, a violência com base na linguagem, com base no consenso, sem violência nenhuma, muito se estuda. E é isso que ele está querendo propor. Ele fala, olha, é possível assim, está aí. Ele fala, olha, não dá para aprofundar muito nisso, senão você deve ter visto isso. Ele fala, olha, isso é muito complexo e tal, mas confia, se envolve, dá para viver sem violência. Então eu acho que dá. Deixa eu pensar o que mais. Tinha mais alguma coisa importante para falar, eu acho. Então ele fala que a linguagem enfim, então ele entende que ele vê que existe um ciclo vicioso entre direito e violência. Ele entende que o direito é exclusivamente violento, não só entre parte do direito e a violência, entre o direito como um todo e a violência, mas que existe, contudo, formas de viver sem recorrer necessariamente à violência. O grande problema, que ele inclusive assim, não dá uma resposta tão concreta também, ele traz algumas considerações mais pontuais, assim, mais introdutórias, mas que não responde em detalhes, assim, concretamente. A grande pergunta que fica é, mas como que a gente passa disso daqui para esse ciclo, para a resolução para a regulação da sociedade não violenta? Esse é o grande problema. Porque não é como se simplesmente o direito fosse violento. Ele regulasse uma sociedade composta de pessoas e que bastasse querer não ser mais violento para poder, sair dessa regulação.
Porque no fim das contas, o direito representa, ele está interessado na automanutenção. O poder ele quer se manter, assim, ele concede ele faz várias concessões, ele tenta apaziguar os conflitos, ele reprime, ele apazigua, ele fica num constante jogo estratégico. Ele faz várias análises ao longo do texto, ele fala de formas permitidas e não permitidas de violência, enfim. Mas ele basicamente demonstra que o poder ele tem um interesse em se manter. O importante é isso. Assim. Ele quer se manter. Então, não basta simplesmente a mera boa vontade. É necessário romper essa vontade do próprio poder para querer se manter. Licença aqui. Não, dá vontade. Mas enfim, então o poder tem essa vontade de se manter, ele quer se manter, ele vai utilizar os artifícios para algo. E aí é preciso romper, né, isso de alguma forma. Esse é um grande ciclo de violência. Como é que a gente rompe esse ciclo? E o que ele sugere, que não, pelo menos não nesse capítulo, em outros capítulos do livro para saber, eu conheço altermente para saber se ele aprofunda nos detalhes, mas o que ele parece sugerir é que existe alguma forma de violência que encerra esse ciclo dele. É como se a gente estivesse preso num ciclo de violência, que produz violência, que alimenta a violência e por aí vai. E que existe um tipo de violência, uma forma particular ali da violência, considerando que a violência já existe, né? Porque a gente já está no ciclo vicioso, então ela vai existir de qualquer forma. Existe uma forma que rompe esse ciclo e possibilita instaurar essa possibilidade de regular a sociedade de uma forma não violenta. O principal do texto é esse raciocínio. Crítica à violência, se vocês quiserem anotar, crítica à violência. Crítica à violência enquanto meio, porque até então as análises da violência não se preocupavam com isso, você quer criticar a violência enquanto meio. Ele faz essa análise aplicada ao direito e ao poder, não por acaso, porque a gente acaba vendo que direito e violência são coisas intimamente relacionadas. Ele faz essa ponderação, uma ponderação bem curiosa, né, sobre a relação entre violência e as concepções de direito, e a gente fica a crítica que o direito que a corrente dos positivistas faz é mais madura, mas enfim, crítica à violência enquanto meio. Ele chega à conclusão, se aproveitando dessa crítica que o direito dos positivistas faz, ele chega à conclusão de que existe um ciclo vicioso entre direito e violência, porque o direito legitima parte da violência, e a violência que vem a ser legítima é aquela que o direito quer, é aquela que mantém o direito, e ele se mantém, ele se instaura, ele se mantém com base na violência. Ele diz que o direito é toda violência, então tudo faz parte, né, da violência. Quer dizer, toda violência faz parte do direito, mas que é possível, no entanto, a sociedade, a regulação social sem violência, e o que ele sugere é que existe uma forma particular de violência que consegue romper esse ciclo vicioso. Trechos eu acho mais importantes, assim, os pacientes poderiam se atentar, talvez assim, para esclarecer melhor esses raciocínios. Eu acho que a partir do momento que ele fala, né, que ele termina essa introdução, que ele começa um raciocínio para justificar o direito à violência, para a metade do texto, eu acho que esse sim é o ponto que mais esclarece, né, todo esse raciocínio. Então, assim, se quiserem ficar com o raciocínio mais difícil do texto preso na cabeça, eu sugiro vocês focarem mais nessa parte do meio do texto que ele explica esse ciclo vicioso, explica por que direito e violência são coisas muito relacionadas. Vale a pena mencionar também, assim, que que não só o direito privado, né, eu acho que isso é uma consideração legal, mas
Não só o direito privado tenta não ser violento, mas não consegue, como é o caso dos contratos, mas o direito público também tenta. Isso poderia ser outra objeção, né? Porque o jeito que ele fala do Estado, né, parece que que é o grande irmão ali, né, o malvadão e tal. Ele poderia se fazer a seguinte objeção: olha, mas o Estado ele tem várias formas muito bonitinhas de se organizar também, né? A democracia representativa e tal, a democracia direta, massa, não tem violência nenhuma, né? A partir do consenso também e tal. E aí ele criticando especialmente o parlamentarismo, que seria talvez fosse proporcionalmente assim, que mais rola, né? Com certeza. Mas enfim, que a política representativa, que a política institucional, parlamentar, congresso, etc., apesar de soar muito não autoritária, no fim das contas, o máximo de consenso a que as pessoas podem chegar nessa política do Estado consciente, né, que ele existe, é sobre isso daqui, sobre quais condutas estão ou não sujeitas à violência, e por aí vai. Então só uma observação, eu esqueci de mencionar. As objeções que se fazem a essa tese de que o direito é só violência, não vem só do direito privado também, vem do direito público e ele refuta nas duas, tanto no caso dos contratos quanto no caso dessa política institucional. Quer perguntar? Duas coisas. A primeira é que no texto que fala que a violência ela é produto do devido histórico. Bom, é o seguinte, ele faz uma distinção entre eu não diria assim que a violência em si, eu acho que ele não fala que a violência sempre é um produto de dever histórico, mas acho que a violência que ele critica, que essa violência sistêmica, essa violência do dever histórico. Ele fala dos fins de direito, né? Do direito ele está relacionado aos fins de direito, que é basicamente a justificação, a promoção de objetivos historicamente assegurados. Então, eles estão relacionados a interesses particulares. Eu acho que é isso. Então, a primeira parte para responder essa pergunta. Esse direito ele não é só um direito abstrato, né? Ele está querendo concretizar certos fins que são historicamente assegurados. E aí, no fim das contas, a violência que é perpetrada pelo direito, que alimenta o direito, ela também, no fim das contas, vem a ser historicamente correlada. Ou seja, não é o Estado em abstrato que promove essa violência, são os grupos dominantes e tal, que se beneficiam da estrutura, né, que se utilizam dessa violência. Eu acho que a ideia é tentar assim, mostrar que apesar dele fazer uma crítica que parece muito abstrata, assim, ela também é uma crítica concreta, sabe? O Estado, como ele se desenvolve, o direito positivo vinculado no Estado, ele vem se alimentando de uma violência ao longo aí dos vários séculos para se manter, entendeu? Acho que ele vai se fortificando historicamente para se manter. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Não sei se ficou claro. Posso até dar uma olhada no texto, assim, para dar uma olhada no texto que ele menciona isso, mas eu acho que é isso. De mais um? Eu queria perguntar, porque eu não ficou claro para mim aquele exemplo que ele dá sobre a greve, né? Que fala assim, olha, a primeira modalidade da greve é restauradora e a segunda modalidade é uma greve anarquista. Pessoal, vou lá abrir o material, só para não falar muito, porque é uma parte um pouco delicada também. Eu confesso que eu, pessoalmente, eu também fiquei com um pouco de dúvida disso, eu não achei um trecho tão claro, mas fiquem tranquilos que eu tentei passar o que é mais importante, para vocês saberem, né? De todo modo, assim, deixa eu só voltar no plano dele. Bom, primeira coisa, na verdade, é o seguinte, ele também não está falando da greve no sentido abstrato, ele está no debate. Tem pensadores da verdade que estão falando da greve. Então,
são termos que ele próprio está trazendo, está se propondo a definir, sabe? Ele está colhendo termos que já estão no debate, como greve revolucionária, etc. Assim, eu não lembro os outros termos, mas esses vários termos são termos do debate que ele está inserido, sabe? Então, só para esclarecer, talvez parte do motivo disso não ficar tão claro no texto, porque não é ele que está definindo, ele está pegando uma coisa que a galera está falando. E a galera, e uma das propostas de revolução era por meio da greve também, dos com quem ele debate. Então, a greve revolucionária é basicamente o que o próprio nome diz. Como eu falei, não acredito que seja um conceito que ele está pegando de outros marxistas. Então, enfim, acho que isso talvez seja o principal ponto de dúvida. Tipo assim, o conceito que não está explicado, mas é porque o conceito que ele está pegando é da galera. Mas dito isso, lembra que eu voltei nas anotações, vou voltar na minha lista. Então, gente, eu preparei uma coisa mais específica mesmo, mas greve no sentido comum da palavra são movimentações de trabalhadores para reivindicar alguma coisa, certo? E para pleitear direitos, para fazer com que direitos sejam garantidos. Então, é uma forma de mobilização que, assim como outras violências, também instaura direito. Porque, tipo assim, o que o trabalhador consegue fazendo greve, o direito, tal como ele já existe, ele se adapte para materialmente abarcar alguma demanda do trabalhador. Mas ele continua sendo um direito, tal como o direito que o Walter Benjamin critica. A greve comum, o que ela faz é instaurar direito, não no sentido de instaurar uma ordem jurídica, mas de instaurar parte da ordem jurídica, de reformar, digamos assim, parte da ordem jurídica. Então, de que existe de que a greve, de modo geral, ela faz isso. É a reivindicação trabalhista, no fim das contas, por meio da greve, da greve que a gente conhece, o que ela faz é gerar direitos naquela mesma ordem que é problemática, segundo ele. E aí tem uns teóricos que falam que tem essa outra greve revolucionária, que é uma forma de, por meio da greve, subverter também essa ordem do Estado. Das contas é isso. Eu tinha esquecido o conceito da greve instaurada no direito, mas é isso daí. O conceito da greve revolucionária está em debate com os pensadores. Alguém tem algo mais a dizer aqui? Pode falar, eu passo rapidamente o parlamento é o seguinte, o parlamento é uma estrutura jurídico-política, né? É um exemplo de estrutura político-jurídica que dá espaço para a política, né? Não é só o parlamento, pode ser geralmente é o parlamento, mas pode ser, sei lá, a democracia direta, enfim, a assembleia de pessoas, mas enfim, é uma estrutura do Estado, a princípio, se mantém e determina como o Estado vai continuar se mantendo e faz isso por meio aparentemente do diálogo. Então, o parlamento é criador de direitos também, você concorda? Esse direito vem de lá, né? Vem da política. E ao que parece, ele é pautado no diálogo, é pautado no confronto no máximo verbal, para criar direito. Então, ele antevê uma objeção à tese dele, de que o direito é sempre violento. A objeção dele é a seguinte, não. O direito ele pode vir perfeitamente da política, a política parlamentar é só um invocador, entendeu? Ele está se soltando ali, está todo mundo tratando com vossa excelência, a galera conversando, é isso aí. Vem do diálogo, né? Ele fala que ela é gratificante, que ela pressupõe ela pressupõe a reprodução da violência de toda forma. Ele basicamente, o que
o parlamento decide qual vai ser o conteúdo que vai ser permitido, ou seja, o que as pessoas podem fazer sem serem sujeitas à violência, qual é o conteúdo que vai ser proibido, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, sob pena de ser sujeito à violência. Então, no fim das contas, o parlamento, ainda que ele funcione um pouco na linha do diálogo, além de ele estar estruturado no Estado que surge na violência, ele basicamente determina matérias que estão sujeitas a esse juízo de violência da mesma forma. Então, o parlamento ele nunca vai deliberar uma matéria que está imune isso. Tudo que o parlamento produzir vai ser o direito que pode ser descumprido sob pena de violência ou que tem que ser aplicado sob pena de violência da mesma forma. Entendeu? Mas eu estou perdendo. Só falar uma coisa que eu esqueci de falar na minha mentoria, gente. O Gabriel falando aqui direito, eu lembrei. Nessa questão de autonomia, verdade positiva, falando sobre Kant. Na autonomia, a produção, eu falei que está ligada à autolegislação, né? Você fazer uma norma para você mesmo, que você vai seguir, mas a produção do direito também é um exercício de autonomia, também é um exercício da liberdade positiva, porque a sociedade mesmo cria normas para ela. Então o direito seria, de certa forma, uma exteriorização da liberdade. Kelsen, que é um neocantiano, fala que o direito é a objetivação de valores da sociedade. Então, mas não estamos falando de Kelsen, estamos falando de Kant. A produção de direito também é um exercício de autonomia, mas vale aquilo que eu falei lá sobre legalidade e moralidade. Se você só age em conformidade com o direito sem que sua máxima esteja de acordo com a lei moral, é só legalidade, não é moralidade. É só essa observação.